Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. É com muito prazer, é com muita alegria, como eu sempre digo e falo, de eu poder estar gravando mais um vídeo para o meu canal Só Jesus Pode Te Dar Vida Eterna. Como sempre, se você gostar, deixa o seu like, deixa o seu joinha, o seu comentário e compartilhe para que mais pessoas possam estar ouvindo a palavra de Deus, ser tocada por ela, salva por ela, curada por ela e liberta por ela. Hoje eu quero deixar para nossa meditação o texto sagrado que diz assim na palavra de Deus: olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então eu aprendo que neste texto sagrado não fala para nós olhar só uma vez, só o dia que nós estamos desesperados, o dia que nós estamos enfrentando uma batalha, passando por algum tipo de dificuldade, passando por algum tipo de luta. Mas o texto sagrado diz, olhando. Então nós sabemos que nós devemos olhar e não tirar o nosso olho de Jesus. Nós sabemos o texto sagrado quando diz que Pedro viu Jesus. Até então eles viram um vulto e achou que era fantasma. Eles acreditavam que era algum fantasma, algum espírito do além. Mas Jesus disse para eles, não temas, porque sou eu. E Pedro diz para Jesus, se é o Senhor, manda que eu vou até o Senhor por cima das águas. E a Bíblia diz que Jesus falou para ele, vem. E a Bíblia deixa registrado que Pedro, ele desceu e ele começou a caminhar sobre as águas. Mas a Bíblia diz que por causa do forte vento e da tempestade, ele sentiu medo. E quando ele sentiu medo, ele começou a afundar. E ele clamou por Jesus. Então eu aprendo duas lições aqui. Primeiro ponto, nós afundamos porque nós temos medo, porque nós não acreditamos em Deus. Então o primeiro ponto aqui é nós acreditarmos em Deus 100%, é nós não duvidarmos. A Bíblia diz que aquele que aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. E ali o Pedro duvidou, Pedro ficou com medo, ele olhou para ventavais, ele olhou para a tempestade e ele começou a afundar. Mas mesmo que se nós estiver afundando, nós podemos clamar por Jesus. Jeremias 33:3 diz, clama a mim, respondei-te-ei, anunciareis coisas grandes e firmes que não sabe. E nós também sabemos que o cego Bartimeu, ele clamou e ele conseguiu a sua cura, conseguiu o seu milagre. Então por mais que às vezes nós erramos, nós duvidamos, nós estamos afundando, mas nunca esqueça, clama por Jesus. O Salmo de 121 diz, olhando para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então nunca deixe de clamar. Na sua necessidade, nas suas petições, clama. E segundo é, nunca olha para as dificuldades. Nunca tira o olho de Jesus. Sempre olhando para Jesus. Ele mesmo diz que sem Ele nós não podemos fazer nada. Então sempre eu cito nas minhas mensagens o texto sagrado que vai falar de Davi, quando ele chegou ali naquela guerra. Todo o exército de Israel estava com medo. Muitas das vezes, os gigantes, as tempestades, as muralhas, vai nos colocar medo. Mas aquele que tem Deus não precisa ter medo, não precisa temer. 366 vezes está na Bíblia, não temas que eu sou contigo.
O apóstolo Paulo, ele orando a Deus para tirar o espinho da carne dele, e Deus diz para ele: a minha graça te basta, o meu poder aperfeiçoa na sua fraqueza. E nós entendemos que quando nós estamos fracos, aí o poder de Deus vem sobre a nossa vida. E aqui, voltando para a palavra de Deus, por que Davi venceu aquele gigante? Porque ele não confiava nele, ele confiava em Deus. E muitas das vezes também na nossa vida é assim. Deus, ele é todo poderoso. Não existe nada impossível para Deus. O que vai impedir de Deus trabalhar na sua e na minha vida? A nossa falta de fé. E nós entendemos que quando Pedro afundou, ele afundou porque ele teve medo. O medo não faz parte da nossa vida. Se você tem medo, você não tem fé. Se você tem fé, você não tem medo. E eu quero deixar para nós hoje essa palavra. Olha para Jesus. Muitas das vezes nós confiamos no homem, confiamos em pessoas, confiamos no dinheiro, confiamos em nós mesmos e nós vamos ser frustrados. Mas todas as vezes que nós confiamos em Deus, a vitória é certa através do nome de Jesus. Fecha os teus olhos, coloca a mão no teu coração e vamos orar. Eu não sei onde você está neste momento, qual a sua situação, mas de uma coisa eu sei: o meu Deus, o Deus que eu sirvo, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele não mudou. O meu Deus, o Deus que eu sirvo, Ele é onipotente, onipresente e onisciente. Ele pode todas as coisas. Fecha teus olhos e vamos orar. Soberano e eterno Deus, Deus de Abraão, de Isaac, Deus de Jacó, Pai Santo, Deus eterno, em nome do Senhor Jesus, eu entro diante da Tua presença em oração, em prol de cada vida, Senhor, que vai estar assistindo esse vídeo, que vai estar participando dessa oração. Eu não sei, ó Deus, o que eles precisam, eu não sei o milagre, eu não sei o que eles necessitam, mas o Senhor sabe. Que o Senhor possa, ó Deus, providenciar, que o Senhor possa tocar, Deus, do alto da cabeça até as plantas dos pés, repreende todo o mal, toda doença física, mental, espiritual, toda a fúria do adversário, ó Pai. Que o Senhor possa quebrar todo laço, todo embaraço, todo empecilho, todo impedimento que impeça essa pessoa de ser feliz, que impeça essa pessoa de vencer, que impeça essa pessoa de tornar sonhar. Em nome de Jesus Cristo eu oro e creio na Tua vitória. Pai Santo, Deus eterno, abençoa cada pessoa que vai estar assistindo esse vídeo com toda a sorte de bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E glórias a Deus.